Coaching, mentoring, consultoria e counseling. Você sabe qual é a diferença entre todos esses termos? Se a resposta é não, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Opa, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e no vídeo de hoje a gente vai tratar da diferença do que é coaching, counseling, mentoria e consultoria para te ajudar a decidir qual dessas alternativas de treinamento, desenvolvimento de pessoas você pode utilizar aí na sua empresa. Então, a ideia é realmente te ajudar a decidir melhor qual dessas abordagens você vai utilizar para desenvolver pessoas aí na sua organização, beleza? Bom, o que a gente vai ver, né, nesse vídeo aqui na RH Academy? A gente vai responder algumas perguntinhas, né? A primeira perguntinha que eu vou tentar te ajudar a responder é, o que é coaching? A segunda perguntinha é o que é mentoring ou mentoria. A terceira perguntinha é o que é counseling. E a quarta perguntinha é o que é consultoria. Essa é as quatro grandes conceitos que eu vou tentar te ajudar a entender a diferença deles. E no final a gente vai ver aí, vou te mostrar numa imagem bem interessante, como que você pode entender isso tudo para decidir o que usar na sua empresa para desenvolver pessoas e melhorar resultado, lucratividade e produtividade, beleza? Vamos para o conteúdo, que é o que interessa. Então, a ideia aqui é que eu consiga extrair e consiga te ajudar a identificar as principais diferenças. E aí a gente tem um ponto bem importante aqui. Não tem uma clareza, uma concordância, vamos chamar assim, na literatura, pelo menos na literatura que eu acabei pesquisando, sobre esses termos. A gente tem algumas diferenças importantes aí, vai ficar evidente à medida que a gente for entendendo melhor e que esse conteúdo desse vídeo for avançando, mas ainda existem algumas áreas, vamos chamar assim, cinzas, né, em que os conceitos ou os entendimentos eles se misturam, tá? Então, só para deixar isso claro, né, qual que é a importância da gente entender o conceito e saber definir algo? Em primeiro lugar, é que isso vai te ajudar a decidir qual abordagem você vai utilizar para treinar, para desenvolver pessoas aí na sua organização. Quero te dar um exemplo bem prático. Imagina que você vai num consultório médico, tá? Você foi no consultório médico e o médico não conseguiu definir, não conseguiu esclarecer qual é, entre aspas, a doença que você tem. Tá? Você foi com uma queixa, você tem febre, mas ele está na dúvida se essa febre é uma febre, se essa febre tem relação com uma gripe, se essa febre tem uma relação com uma doença mais grave. Então, esse é o problema, que a falta de definição, que a falta de diferenciação desses conceitos, counseling, mentoring, coaching e consultoria, causa na hora de você definir e decidir o que contratar para melhorar a organização da sua empresa, para ter mais resultados, para ter uma empresa mais lucrativa e produtiva. Tá? Então a ideia é basicamente essa. E a minha intenção aqui nesse vídeo é te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Te ajudar a esclarecer isso um pouco melhor, tá bom? Lembrando, se você é novo aqui na RH Academy, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei e comentário aqui, principalmente compartilhar com outras pessoas o conteúdo aqui do vídeo, tá? Quero agradecer imensamente aos apoiadores do canal, eles auxiliam muito aí na sustentabilidade do RH Academy. Quero te convidar para acessar o rhacademy.com.br, conhecer os cursos, as alternativas, os serviços, as mentorias e principalmente se você é empresário e quer ter uma empresa mais lucrativa, mais organizada e mais produtiva, vai ter um treinamento gratuito super interessante lá no RH Academy que você pode acessar aqui embaixo, beleza? Bom, vamos para o conteúdo aí propriamente dito, tá? A primeira pergunta que a gente precisa responder é o que é coaching, tá? Bom, o coaching é um dos casos que ainda não tem um consenso claro, 100% definido na literatura. E um parêntese aqui, estou apresentando essa definição e não quero entrar no dilema se coaching é bom, se é ruim. Eu acredito que ele pode ser útil em várias etapas da organização, principalmente se você é um profissional aí da área de treinamento, desenvolvimento, e se você é um gestor ou um dono de empresa, ele pode te auxiliar, tá? Então, importante que a gente entenda, né, que não tem ainda uma concordância, digamos, uma clareza conceitual do que é. Mas, basicamente, tá, o que o coaching faz? Ele utiliza uma série de abordagens focadas em desenvolvimento pessoal. O processo de coaching, vamos chamar assim, ele é relativamente breve e ele é focado num objetivo específico e com resultados relativamente imediatos. Então, se você tem um problema, vamos chamar assim, ou uma situação que demande de desenvolvimento de comportamento das pessoas ou de desenvolvimento de uma habilidade social, soft skills, talvez o coach seja interessante, porque ele é um processo breve com um objetivo definido.
E ele pode ocorrer, o coaching, né, ele pode acontecer dentro da empresa, quando você contrata uma pessoa para aplicar isso nas pessoas da sua organização, o fornecedor, ou ele pode acontecer por via da busca do próprio profissional, ou seja, eu quero um processo de desenvolvimento para mim que estou com algumas dificuldades, não consigo identificar quais são ainda, quero identificar essas dificuldades e tratar esses problemas num período relativamente curto de tempo. Talvez essa seja uma abordagem, talvez esse seja um caminho para você, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí que a gente precisa entender, né? O que é coaching, a gente já definiu, beleza. Vamos para o próximo ponto. Bom, próximo ponto, né? O que é mentoria, tá? Bom, mentoria é uma abordagem que a gente utiliza para desenvolver pessoas nas organizações. Só que a mentoria ela tem uma característica que ela é um processo estabelecido, né, que ocorre entre um profissional com um nível maior de experiência, que orienta, que mentora um profissional com um nível menor de experiência, tá? Então um profissional, sei lá, sênior e um profissional júnior, né? E a intenção aqui, o objetivo, né, da mentoria ou do mentoring é fortificar algumas características das pessoas e acelerar o desenvolvimento desse profissional pela interação desse profissional mais júnior, né, pela interação com esse profissional mais sênior, tá? Então, a ideia, normalmente a mentoria ou o mentoring, ele é utilizado com profissionais em início de carreira, andando junto ou interagindo, sendo mentorados, orientados, né, direcionados por um profissional com um tempo maior de carreira, um tempo maior de experiência. Então, essa é a ideia aí da mentoria, beleza? Vamos adiante para mais um conceito aqui. O outro conceito é o counseling, ou também conhecido como aconselhamento, né? O que é o counseling ou aconselhamento? Ele é um esforço, um trabalho que é colaborativo, que acontece entre o, entre aspas, conselheiro e o cliente dessa pessoa. E esses conselheiros profissionais ou pessoas habilitadas em counseling, eles ajudam esses clientes, seus clientes, a identificar metas, a identificar possíveis soluções para alguns problemas que causam turbulência emocional, tá? E eles também buscam ajudar a desenvolver habilidades de comunicação, de enfrentamento de dificuldades, de flexibilidade, vamos chamar assim. E o termo counseling, ele pode significar algumas coisas diferentes para pessoas diferentes, mas em geral ele é um processo em que duas pessoas buscam o desenvolvimento para ajudar uma dessas pessoas a se desenvolver melhor, a adquirir novas habilidades, tá? Na minha pesquisa aqui sobre o counseling ou aconselhamento, tá, que é o termo que a gente está utilizando aqui, eu me deparei com um sinônimo aí, eu quero fazer essa diferenciação agora para você, para te ajudar a ficar mais claro ainda, tá? Essa linguagem, esse termo, obviamente é um termo de língua inglesa, isso é muito utilizado nos Estados Unidos e países que falam língua inglesa. Na minha pesquisa para o Brasil, ele acabou se confundindo com o counseling, ele se mistura com terapia, tá? Então acho que vale a pena a gente fazer um parênteses aqui também, voltando alguns passinhos atrás no vídeo, em que eu falei que alguns conceitos eles não estão tão claros assim, tá? Então a minha ideia é realmente ajudar você a separar e entender melhor. Então, quando eu fui entender melhor, né, counseling de terapia, o que eu entendi, né, a diferença de counseling para terapia? A terapia normalmente ela acontece com a finalidade de tratar algumas situações psicológicas, tá? Por exemplo, depressão, ansiedade, dificuldade de relacionamento entre profissionais, né, melhorar a saúde mental, bem-estar mental das pessoas. E ele é um processo que é efetuado entre um profissional e um paciente ou cliente. Então, o counseling busca também esse desenvolvimento que causa, vamos chamar assim, turbulência emocional, mas muito mais dentro do contexto das organizações, das empresas. Já a terapia, ela amplia, ela sai desses limites organizacionais, empresariais, e ela vai para a vida da pessoa, tá? Então, pelo menos essa é a diferença que eu faço aqui nesse momento, e obviamente essa diferença, esse vídeo pode ser mudado, atualizado e melhorado ao longo do tempo, mas achei interessante trazer essa clareza e essa organização conceitual para você que está me assistindo, beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, do que é consultoria, tá? Bom, consultoria é diferente de tudo que a gente vem falando até então. Consultoria normalmente é um método, ela é baseada em um método, uma consultoria, para melhorar gestão e práticas de negócio. Então, se você tem um problema de gestão, ou se você tem um problema de eu não sei muito bem como fazer alguns negócios, talvez faça sentido você contratar um consultor. Se você tem algumas situações que despertam emoções turbulentas ou que fazem com que você não consiga ter clareza em algumas coisas, talvez seja interessante você buscar um aconselhamento.
se você quer desenvolver uma habilidade comportamental ou pelo menos descobrir qual é a melhor habilidade para você desenvolver nesse momento da sua carreira, talvez seja interessante você buscar buscar coaching. Se você quer acelerar o seu desenvolvimento profissional ou precisa acelerar o desenvolvimento profissional das pessoas da sua empresa, talvez seja interessante ter um programa de mentoria aí dentro. Viu só como a gente começa já a entender melhor algumas coisas? Beleza, vamos voltar para a definição aqui de consultoria. Tá? O que é consultoria? Como eu falei, né, um método para melhorar gestão ou práticas de negócio e qualquer forma que pode ser encontrada para prover ajuda em um conteúdo, em um processo, em uma estrutura específica de algumas tarefas ou de uma série de tarefas, onde esse consultor ele vai orientar e auxiliar a implementar, mas o consultor não vai executar essas tarefas propriamente ditas, ele não é o responsável por executar a tarefa. Então, por isso práticas de negócio, né? Se você precisa melhorar, por exemplo, a prática de atendimento ao cliente, talvez faça sentido você trazer um consultor especialista nisso, ele vai identificar qual é o estágio atual da sua empresa, identificar quais são as oportunidades de melhoria e sugerir melhorias, ou seja, ele vai propor, mas ele não vai executar essas melhorias para você. Quem tem que executar é você, sua equipe e assim por diante. Consultoria é uma ação que vai te ajudar a mudar e melhorar a situação da sua gestão, da gestão da sua empresa de uma maneira geral. Tá? Então, essa é a diferença básica aí de todos os outros pontos que a gente apresentou até agora nesse vídeo. E agora, vou trazer para você uma imagem que deve estar aparecendo aí, em que a gente tem um eixo vertical e um eixo horizontal para deixar isso tudo mais claro, para que fique mais simples ainda para você entender quais são as diferenças e como que você pode decidir o que você vai utilizar em termos de consultoria, em termos de desenvolvimento e assim por diante, tá? Então vamos entender isso tudo. No eixo vertical, cima para baixo, a gente tem perguntar e no eixo mais para baixo, aliás, no eixo superior, né, perguntar, e no eixo mais embaixo a gente tem dizer, informar, direcionar. Ou seja, perguntar o que você quer fazer versus direcionar, faça isso, tá? Então essa é a diferença básica. Já no eixo horizontal, de um lado a gente tem o problema, do outro lado nós temos a solução para o problema, tá? Então a gente vai usar esse exemplo aqui que está aparecendo para você aí, para a gente entender onde cada um desses conceitos que eu apresentei para você até agora nesse vídeo se encaixa para te ajudar a tomar essa decisão de qual contratar da melhor maneira possível. Então vamos lá. Bom, digamos que você quer trabalhar na perspectiva de gerar o insight da pessoa, né? Fazer com que a pessoa chegue às conclusões por ela mesma, mas muito mais voltada para a solução de um determinado problema. Como deve estar aparecendo para você aí, eu vou até assinalar aqui com a minha caneta, talvez a melhor abordagem seja o coaching, ou seja, através de perguntas, esse profissional que você contratou vai ajudar a pessoa que está sendo orientada, que está sendo acompanhada por esse profissional, a chegar numa solução para um determinado problema. Então, o papel, né, do coaching, perguntar para gerar soluções, tá? Então, por isso que está nesse quadrante aí. Digamos que você ainda quer focar na solução para um determinado problema, mas de uma maneira mais rápida, né? Até porque o processo de coaching, vamos chamar assim, ele pode demorar um pouco mais, mas você quer acelerar isso. Talvez seja melhor você utilizar mentoria ou mentoring na sua empresa, onde há muito mais uma atuação do profissional que está conduzindo essa mentoria, no sentido de dizer, informar, de direcionar o que deve ser feito na direção de uma solução. Então, dizer, solução, tá? Então, ele é um processo mais focado em solução, beleza? Bom, agora vamos para o outro espectro aí. Digamos que você tem aí algumas situações ou problemas, né, que ocorrem, que causam algumas emoções aí mais fortes no seu dia a dia de trabalho. Então você pode optar por contratar um conselheiro ou um aconselhamento, que ele é focado em perguntas, mas também te ajuda, através dessas perguntas, identificar qual é o problema que está gerando esta situação específica para, a partir daí, resolver esse problema. Então ele atua muito mais no viés, né, na maneira de perguntar para gerar insights e identificar problemas, tá? Então, se esse é o objetivo, você pode utilizar o counseling aí, tá bom? E por fim, se você quer uma solução mais organizada, metodologicamente estruturada para resolver um problema, com um problema focado e que te direcione para a solução daquele problema, talvez seja interessante você contratar aí um consultor, tá? Então, o consultor ele é focado em identificar o problema e te direcionar para resolver aquele problema, tá?
Então a consultoria seria mais ou menos assim. Eu tentei desenhar para você aí para tornar esses conceitos que podem parecer um pouco mais abstratos, um pouco mais claros para você que está me assistindo aí, beleza? Bom, era isso para esse vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que esse conteúdo tenha ficado claro o suficiente, embora esses conceitos eles não sejam tão claros ainda, né? A gente não tem uma definição 100% acordada na literatura, mas eu acredito que eu consegui te ajudar um pouquinho aí na busca, na evolução e, obviamente, te ajudar a esclarecer esses conceitos de uma maneira super simples e prática, tá bom? Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, ative as notificações e deixe seu comentário. Também compartilha com todo mundo e não se esqueça de acessar o rhacademy.com.br para você conhecer um pouquinho mais do que o RH Academy pode fazer para você, pela sua empresa ou pela sua carreira, certo? Eu te vejo no próximo conteúdo, espero que você tenha gostado mesmo. Até mais, muito obrigado, tchau!